Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nesse vídeo nós vamos resolver o segundo exemplo, né, de integração por partes. Como já mencionei no vídeo anterior, né, existem algumas integrais por partes que não se resolvem na primeira tentativa, ou seja, aquela integral que aparece no finalzinho, bem para a direita da integração por partes, ela precisa ser, né, resolvida por partes de novo. Tá? Isso vai acontecer aqui nesse nosso exemplo. Tá? Bom, primeira coisa, né, deixa eu colocar aqui a nossa relação, né, da integral por partes, que é a integral de u dv igual u vezes v menos a integral de v vezes o du. Tá? Essa é a relação que a gente sempre vai usar, né, na integral por partes. Agora nós temos que escolher o u e o dv. Né? Como regra básica, sim. Nesse caso, nós temos uma potência e uma função trigonométrica. A gente sabe que se a gente derivar a função trigonométrica, né, o seno, ali, cosseno, tangente, seja qual for, ela sempre vai gerar uma nova função trigonométrica e isso tende a aumentar, né, ficar ou permanecer no mesmo tamanho. No caso do seno, uma derivada do seno vira um cosseno. Depois vira um menos seno, daí menos cosseno, seno, cosseno e isso indefinidamente, né? Então nós temos que escolher para o u, né, que será derivado aqui para encontrar o du, a variável, né, que a gente consegue sumir com ela, digamos assim. Tá? Então nesse caso uma potência x ao quadrado, ela vai virar uma potência de ordem 1 primeiro, aí nós vamos fazer uma nova aplicação da integração por partes, e aí esse x vai sumir. Né? Esse é o nosso objetivo. E essa parte aqui do seno, né, que é uma função que ela vai se repetindo à medida que for derivada, não tem por que colocar no u, beleza? Esse cara vai para o dv, enquanto que o x ao quadrado vai no nosso u, tá bom? Vamos lá. O u vai ser igual a x ao quadrado, e o dv será igual ao resto da equação, seno de x dx. Da mesma forma que no exercício anterior, no exemplo anterior que eu resolvi com vocês, se eu escolhesse o x ao quadrado para o dv, eu encontraria o v integrando ele, né? Aí aparecer um x ao cubo. Então naquela integral, nessa integral aqui, ia aparecer um termo em x ao cubo e um termo em cosseno, né? Aí eu ia ter que aplicar de novo na integração por partes. Ia aparecer x à quarta, seno de novo. Eu nunca diminuiria a minha integral, tá? Então essa é uma escolha que não resolve o meu problema. Então, como regra, apareceu potência inteira, vai no u, né? E o dv fica com o resto da nosso integrando, tá joia? Então vamos lá. Se u é x ao quadrado, o du é 2x dx. Se o nosso dv é seno de x, né, a integral do seno é menos cosseno de x. Novamente, eu não vou colocar constante, né, porque vou precisar ficar carregando ela na integral, né, e não é esse o objetivo. Lá no final a gente bota constante e está resolvido o nosso problema. Bom, aqui foi simples fazer a integral, né? Não precisei utilizar uma integral por partes, nem nada que precisasse de uma resolução à parte ali, beleza? Então vamos lá. A nossa integral i, né, que é x ao quadrado seno de x dx, vai ser igual a u, que é x ao quadrado, vezes o v, que é menos cosseno de x. Olha, pessoal, eu já vou pegar o menos e vou jogar na frente do x ao quadrado aqui, tá? Como se eu já tivesse feito o produto, né? Então, o x ao quadrado fica negativo e o cosseno positivo, né? Mas é o produto e a mesma coisa aqui, né? Aí, menos a integral do nosso v, que é menos cosseno. Novamente, eu vou jogar o sinal de menos lá para fora, ficou mais cosseno de x, vezes o du, 2x dx. Vou colocar o dx aqui, o x eu vou pôr aqui na frente e o 2 aqui fora, né? Ó, 2x cosseno de x dx. Eu só fiz a organização desse segundo termo, né? A constante iria sair da integral de qualquer forma, o x fica mais apresentável na frente do cosseno e o sinal de menos eu joguei lá fora também, né? Com o menos aqui ficou positivo. Reparem que nessa integral, né, nessa última linha aqui, apareceu essa integralzinha aqui, né? Sem o 2. Essa integral eu vou chamar de 2. Como que eu vou resolver essa integral? Reparem que ela tem uma potência e tem uma função trigonométrica, né? Eu vou ter que aplicar novamente a integral por partes, né?
num segundo nível, vamos dizer assim, né? Então, segurem essa relação no 1 e vamos partir para a integral em 2. Né? 2. Então, essa integral será integral de x cosseno de x dx. Estou resolvendo só isso aqui, tá? Só esse pedacinho. Depois eu volto, substituo aqui e continuo com a minha função. Novamente eu vou ter que chamar um u e um dv, né? Não confundam com esses aqui de cima, aqui é o preto, dv preto, aqui é o azul, dv azul. Tá? O u precisa ser o mesmo termo que a gente escolheu na primeira parte. Né? Se a primeira parte, o u, foi com a parte da potência, aqui também continua com a parte da potência. Se eu trocar e colocar o cosseno aqui e o x no dv, eu vou fazer o du e o dv, substituir. No fundo, alguns termos vão se cancelar e eu vou voltar para a integral inicial. Né? É como se eu tivesse dado um passo para a direita e depois um passo para a esquerda. Né? Eu volto para o início. Não posso fazer isso. Tá? Então, o nosso u continua sendo o x, a parte da potência, enquanto que o dv vai ser o cosseno de x dx. Beleza? Do u surge o du, né, que é o próprio de x, e do dv surge o v, né, que é a integral do cosseno de x dx, que é simplesmente o seno de x. Tá? Fazendo essa substituição agora, a nossa integral chamada de 2 ficará u, que é o x, vezes o v, que é seno de x, menos a integral do v, que é seno de x, vezes o du de x. Olha, no segundo nível, digamos assim, a integral da direita ficou bem simples, né? Uma integral imediata. A gente consegue resolver ela com bastante facilidade. Então aqui vai ficar x seno de x menos a integral do seno, né? Qual que é a integral do seno? A integral do seno a gente fez aqui em cima, né? A integral do seno é menos cosseno. Com esse menos que está aqui fora, viram mais cosseno de x. Né? Deixa eu ver se eu já posso pôr a constante. Posso. Aqui não tem mais nenhuma integral. Vocês podem optar e colocar na última linha também, não tem problema algum. Beleza? Então, esse é o resultado da expressão 2. Né? Do 2 aqui, né? Deixa eu chamar ela de 2. Agora nós vamos fazer o quê? Substituir, né? Substituindo 2 em 1, né? Nós vamos obter o quê? 1 volta para a integral i. Então, eu tenho que repetir isso daqui, ó. Menos x ao quadrado, cosseno de x, mais 2. Aqui que entra o resultado aqui de baixo. Né? Deixa eu ver, uma linha só. Beleza. Mais 2 vezes a integral 2 aqui que eu sublinhei em vermelho. Que é esse resultado aqui. X seno de x mais cosseno de x mais a constante. Olha por que é ruim carregar essa constante, né? Eu vou ter que multiplicá-la por 2, chamar de uma nova constante, né? E assim por diante. Bom, vamos continuar aqui. Agora o que falta é só fazer a distributiva aqui no colchete e pronto, né? Acabou. Vou colocar em evidência se tiver alguma coisa, né, em comum, para ficar um pouco mais compacta a nossa expressão. Então, repete o primeiro termo, menos x ao quadrado, cosseno de x, mais 2x seno x, mais 2 cosseno x, mais 2c. Né? 2 vezes a constante que eu não conheço, continua sendo uma constante que eu não conheço. Né? Então, vamos ver aqui se dá para mudar alguma coisa. Aqui teria o cosseno, dá para pôr em evidência. Né? O x é só aqui. Aqui fica a critério de vocês. Não vai dar não tem um termo em comum nos 3 termos aqui. Né, pessoal? Eu vou deixar sem por nada em evidência. Só vou arrumar a constante lá no final. X ao quadrado, cosseno de x, mais 2x seno de x, mais 2 cosseno x, mais uma outra constante, eu vou chamar, sei lá, C... essa aqui vai ser C1, tá? C1. Né? Dessa forma, essa aqui é só o C, tá certo? Então, olha,
A integral de x² seno x é este resultado aqui. Beleza, pessoal? O que a gente viu de diferente nesse exemplo? Nós vimos novamente uma integração por partes. O diferencial está na aplicação, dupla da nossa regra de integração. Nós temos que aplicar uma primeira vez, chegamos nesse resultado, e a integral gerada dentro dela também precisa ser resolvida por partes. Tá? No exercício 1, essa integral foi resolvida por substituição. Aqui, ela virou uma nova integral por partes, fiz a substituição e chegamos ao resultado final. Beleza? Espero que tenha gostado da resolução desse exercício e até o nosso próximo vídeo.